tomar ações preventivas de fiscalização, apoio à fiscalização e, em alguns casos, busca e apreensão. A prioridade é, primeiro, dar um local seguro para as pessoas andarem. As famílias vão poder voltar a habitar com segurança e a frequentar com segurança o centro da cidade. O programa Segurança e Sociedade sobre as operações Centro Seguro começa agora. Olá, seja bem-vindo. O Segurança e Sociedade começa agora, trazendo detalhes das operações Centro Seguro da Polícia Civil do Amazonas, em parceria com diversas secretarias do Estado e do município. Ainda no programa de hoje, eu converso com o secretário municipal do Centro, Rafael Assayag, sobre os projetos de revitalização que prometem resgatar o orgulho daqueles que moram e daqueles que gostam de frequentar o centro de Manaus. Só que para tornar o centro mais convidativo, tanto para turistas quanto para a população, a segurança na área se tornou prioridade. A primeira operação da Polícia Civil aconteceu no dia 2 de agosto. O objetivo era fiscalizar os hotéis para combater o tráfico de drogas e a prostituição. O Código de Postura do município não permite a presença de motéis no centro da cidade e nós verificamos que havia um desvirtuamento quase que total. Então, notícias chegaram para a gente de embaixadas estrangeiras que estavam recomendando que os hóspedes não ficassem no centro da cidade, porque era conhecido como um prostíbulo, né, a céu aberto. A gente resolveu, em conjunto com a Prefeitura e outros órgãos do Governo do Estado, tomar ações preventivas de fiscalização, apoio à fiscalização e, em alguns casos, busca e apreensão em alguns lugares que nós tivemos no disco denúncias que estavam comercializando entorpecentes, ou servindo de abrigo para refinarias de entorpecentes. Na Quintino Bocaiúva, todos os hotéis foram lacrados. Uns não tinham nem alvará de funcionamento, alguns tinham alvará de funcionamento para pensão ou para hotel e estavam funcionando como motéis. Nosso objetivo não é prender, nós queremos coibir ações irregulares, né, e auxiliar a Prefeitura. A segunda parte da Operação Centro Seguro tem o objetivo de combater a pirataria no centro de Manaus. Ela é uma ação conjunta com o Ministério Público. A medida faz parte da revitalização do centro histórico da capital. Algumas pessoas não têm nem noção que essa atividade é uma atividade criminosa. Eles acham, porque todo mundo está fazendo, não é mais crime. E não é verdade. Nós estamos poupando, por enquanto, os pequenos comerciantes, aquelas pessoas que realmente a gente vê que é uma questão de desconhecimento da lei. Os grandes nós já estamos autuando, né? Nós fizemos uma grande operação e vamos continuar fazendo operações pontuais. 150 policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão em várias lojas do centro de Manaus. A polícia conseguiu encontrar aqui, em um dos quartos do Hotel Amazonas, o quarto 814, muito material que seria utilizado no comércio ilegal. Muita bolsa de marca conhecida, todas pirateadas, que seriam comercializadas de forma ilegal. É um comércio que movimenta milhões. Pessoas que têm alto poder aquisitivo. Então, essas pessoas, para mim, não podem alegar desconhecimento. Elas sabem que estão cometendo crime e insistem na criminalidade. Então, para essas pessoas, a gente vai usar os rigores da lei. Nós fizemos alguns flagrantes na Operação Centro Seguro 3, porque realmente eram bares que estavam traficando entorpecentes em seus interiores. O problema é que quando você tem uma aglomeração muito grande de prostitutas apenas num lugar, você atrai o traficante, você atrai o assaltante, você atrai uma série de outros tipos de crime que vão transformando aquela área numa zona vermelha. A gente resolveu, em conjunto com a Prefeitura e outros órgãos do Governo do Estado, tomar ações preventivas de fiscalização, apoio à fiscalização e, em alguns casos, busca e apreensão em alguns lugares que nós tivemos no disco denúncias que estavam comercializando entorpecentes, ou servindo de abrigo para refinarias de entorpecentes. Nessa gestão integrada, os moradores do local, os comerciantes, eles é que nos diziam quais seriam os locais que a gente tinha que atuar.
Nós vamos continuar nisso porque o centro não é deles, o centro é do povo de Manaus e as famílias vão poder voltar a habitar com segurança e a frequentar com segurança o centro da cidade. Secretário Rafael Sayag, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Mário. É um prazer estar aqui com vocês, espectadores desse programa que realmente está contribuindo muito para a mudança da cultura da sociedade, entendendo a segurança pública como algo urgente, importante para a qualidade de vida. Secretário, a Operação Centro Seguro, que foi desencadeada pela Secretaria Municipal do Centro, com apoio de vários órgãos, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa sua iniciativa de começar essa reorganização do centro de Manaus, por onde ele deve começar, pela segurança. Na verdade, foi uma determinação do prefeito Arthur Virgílio, que ele não queria trabalhar só no verniz, só com a questão do patrimônio histórico, que é muito importante, mas que ele queria revitalizar o centro de verdade, para ser um local correto, um local digno para as pessoas morarem, para as pessoas caminharem nas ruas, para as pessoas irem ao banco com tranquilidade, coisa que o centro deixou de ser há muito tempo. A partir desse momento, dessa determinação do prefeito, nós tivemos contato com uma série de órgãos, inclusive e principalmente com a Polícia Civil e também com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, de maneira que foi montado um grupo amplo que serviu como base para essas ações. A Polícia Civil veio de cabeça no projeto, se integrou realmente de maneira fundamental a isso e desenvolveu os projetos de investigação que nos permitiram fechar, juntamente com esses outros órgãos, uma série de hotéis, uma série de bares, uma série de antros de criminalidade que se revestiam como se fossem locais sérios. Aqueles hotéis que eu mencionei se chamavam de hotéis na placa, mas de hotéis, na verdade, não tinham nada. Eram pontos de consumo e venda de drogas, de prostituição infantil e, por vezes, muitas vezes infantil, da pequena criança de 5 anos, criança de 4 anos, algo inimaginável e que nós podemos constatar, no momento que foram fechados, que essas crianças estavam lá presas naqueles quartos, do lado de fora, que a gente tinha que ter agido com muita urgência realmente, e ainda tem muitos outros que a gente tem que identificar e fechar também. Nessa questão de revitalização do centro de Manaus, a gente tem várias frentes, né? Inclusive o senhor, o prefeito, já deram entrevista, né? E com o objetivo também de revitalizar o centro para a Copa de 2014. Eu gostaria que o senhor falasse aqui, ter a oportunidade de dizer e falar para o nosso telespectador quais são as prioridades, né? E falar como é que a Secretaria Municipal do Centro, a Prefeitura, o Governo do Estado vão entrar nessa reorganização, nessa revitalização. Bom, a prioridade é, primeiro, dar um local seguro para as pessoas andarem. O centro de Manaus já teve pelo menos 4 ou 5 turistas que sofreram violência, alguns foram assassinados, inclusive, para roubar uma máquina fotográfica ou uma carteira, coisa assim. É inadmissível que isso aconteça numa região que concentra o turismo, que é uma atividade econômica importante e que dá sustentação para a cidade de Manaus. Quando você vê um turista sendo assassinado ou assaltado, que seja, ou sendo espancado, recebendo uma violência, tenha certeza que muito da nossa economia está prejudicada porque essas informações vão para o exterior e passam uma imagem negativa da cidade. Além disso, baixa a autoestima da população de Manaus. A cidade passa a se achar pior do que as outras. A gente sabe que esse tipo de violência acontece em todos os lugares do mundo. Acontece em Nova York, acontece em Amsterdã, acontece em Paris, mas a gente não pode concordar e anuir que isso seja uma coisa comum. Não é algo que tem que ser combatido. Além disso, esses crimes que acontecem nesses hotéis e nesses bares e boates, enfim, nesses locais que estão no entorno, elas se retroalimentam com toda a criminalidade que anda nas ruas. Então, a questão, por exemplo, do trombadinha. O trombadinha muitas vezes se hospeda naqueles hotéis. Esses hotéis têm pontos de fabricação de mercadoria pirata e a distribuição é por meio das bancas de camelô que estão ali na área do centro, na área da praça, na área da Eduardo Ribeiro e em todas as áreas ali que tem aquele comércio pujante. O trombadinha se esconde ali no meio. O próprio traficante ele passa a querer distribuir a droga por meio de alguma outra banca. A questão dos agiotas, a agiotagem. Os agiotas chegam e ameaçam os camelôs, às vezes emprestam dinheiro com juros absurdos.
camelô não consegue pagar e ele toma a banca do camelô. Então, é uma série de crimes que se retroalimentam e que não permitem que a gente consiga visualizar uma cidade digna, que ande para frente. Então, a prioridade é eliminar todos os crimes de uma vez só, agindo de uma maneira planejada, coordenada, mas atacar, ora o hotel, ora a pirataria, ora a questão do tráfico de drogas, ora aqueles estabelecimentos que estão funcionando irregularmente, e com isso a gente criar um programa efetivo de que o centro melhore como um todo. A questão dos camelôs é fundamental nesse processo, porque a ocupação das vias, a ocupação das calçadas e a ocupação das praças, elas demonstram com muita clareza a desorganização que o centro tem. Então esse é um assunto muito importante, que já foi alvo ao longo do ano de 2013 e passa a ser prioridade total agora no início de 2014. Eu quero só ressaltar uma seguinte situação com relação à criminalidade no centro. Se você comparar os meses de agosto, setembro e outubro, nós tivemos uma redução significativa nos principais crimes, quer sejam eles homicídio, roubos e furtos no centro de Manaus. Então a gente consegue verificar na prática, isso é um dado estatístico da Secretaria de Segurança Pública, que quando o Estado se faz presente, e aqui eu digo, não adianta só estar a polícia, ou a polícia civil, ou a polícia militar, mas o Estado, tanto o município quanto o governo do Estado se faz presente com todas as suas secretarias, realmente o crime ele diminui. Você não deixa, você ocupa espaço e você não deixa espaço para o crime se organizar. Essa é o fundamento daquela teoria simples, né, que foi feita lá atrás, na década de 90, do ex-prefeito de Nova York, Rodolfo Giuliani, onde praticou a teoria do tolerância zero, ou da teoria das janelas quebradas, aonde você tem que coibir os mínimos crimes possíveis dentro de uma determinada área e o Estado se fazer presente. E é bem verdade que quando são feitas essas operações no centro de Manaus, o Estado, tanto o município quanto o governo, já se fazem presente na área social. Isso é muito importante, como o senhor falou. Durante muito tempo foi vendida a ideia que segurança é um problema do Estado, que fala o governo do Estado, o governo estadual. E não é verdade, a segurança pública é um objetivo de todo cidadão. Então, se é o objetivo do cidadão, tem que estar presente o governo do Estado, tem que estar presente o governo municipal e o governo federal, inclusive, Com certeza. que é chamado para participar desse projeto. Talvez tenha entrado menos do que poderia, mas tem entrado de uma maneira também crescente, de maneira que está se agregando a nova realidade de Manaus, uma Manaus mais organizada. Não basta apenas punir, não basta apenas prender, manter preso, não é esse só o objetivo. O objetivo é dar o suporte social, realmente ver aonde é que está havendo a criminalidade e atacar ali. Secretário, o trabalho que o senhor está realizando tem incomodado bastante gente, inclusive sofrendo várias ameaças. Mas o senhor vai falar isso daqui a pouco, na volta, depois do nosso intervalo comercial. O Segurança e Sociedade volta já. As pessoas, ao aguardarem a chegada dos ônibus, elas ficam um tanto despreocupadas com relação aos seus pertences, ou seja, aparelhos celulares, carteiras, bolsas, mochilas. Então, a dica que a gente daria é que, caso você necessite falar ao telefone ou nos terminais de ônibus, não fique próximo à plataforma, porque próximo à plataforma facilita o trabalho dos descuidistas, ou meliantes, como queiram chamar.